Tem coisas na sua vida que já terminaram, mas você ainda está segurando. E não é porque você quer sofrer, é porque no fundo você ainda não conseguiu soltar. Pode ser uma situação, pode ser uma fase, pode ser algo que você esperava que desse certo, mas não deu. E mesmo assim, você continua voltando nisso, pensando nisso, revivendo isso. Como se de alguma forma insistir fosse fazer tudo mudar, mas não muda. E o que mais cansa não é nem o que aconteceu, é o peso de carregar algo que já não faz mais parte do seu futuro. E talvez você nem percebeu ainda, mas isso está te travando, está ocupando espaço dentro de você. Espaço que poderia estar sendo preenchido por algo novo, mas não está, porque tem coisa demais aí dentro. Pensamentos que não vão embora, sentimentos que não foram resolvidos, memórias que ainda têm força sobre você. E enquanto isso continua, o novo não entra. Não porque Deus não quer fazer, mas porque não tem espaço, e isso é difícil de aceitar. Porque às vezes o que você precisa soltar foi exatamente aquilo que você mais quis manter, aquilo que você orou, aquilo que você tentou, aquilo que você acreditou. Mas nem tudo que a gente quis é o que Deus preparou para continuar, e insistir nisso só prolonga o cansaço, só aumenta o desgaste, só prende você em um ciclo que não te leva para frente. E talvez hoje, o que está te impedindo de viver algo novo não é falta de oportunidade, é excesso de apego. Apego ao que já foi, ao que não voltou, ao que não aconteceu como você esperava. E enquanto isso não muda, você continua parado no mesmo lugar por dentro, mesmo que por fora a vida esteja seguindo. E hoje, essa mensagem começa com algo simples, mas muito necessário. Você não pode viver o novo, carregando o que já deveria ter deixado. Soltar nem sempre é uma decisão simples, porque não é só sobre deixar algo para trás, é sobre o que aquilo representava. Tem coisas que você não segura por causa da situação em si, mas por causa do significado que ela tem para você. Foi onde você colocou expectativa, foi onde você acreditou que daria certo, foi onde você imaginou um futuro. E quando isso não acontece, não é só a situação que termina, é a ideia que você construiu, é o plano que você fez, é o sentimento que você alimentou. E é por isso que dói, porque soltar muitas vezes parece que você está desistindo. Parece que você está abrindo mão de algo importante. Parece até que você está perdendo. Mas nem sempre é perda. Às vezes, é Deus te livrando de continuar preso em algo que não vai te levar para onde Ele quer. E o problema é que a mente tenta negociar. Só mais um pouco. E se ainda der certo? E se eu tentar de novo? E sem perceber, você continua conectado com algo que já não deveria ter tanto espaço assim dentro de você. E isso vai te prendendo, não por falta de força, mas porque existe vínculo emocional. E vínculo não se rompe só com razão, se rompe com consciência, com entendimento e principalmente com posicionamento. Porque chega um momento em que você precisa parar de perguntar, e se tivesse dado certo? E começar a aceitar, não foi para continuar. Isso não diminui você, não apaga sua história, não invalida o que você sentiu, mas te libera. Te libera para não ficar preso em algo que já terminou. Te libera para não carregar algo que já perdeu o propósito. E talvez o que esteja faltando hoje não seja mais força para insistir, mas coragem para soltar. Porque enquanto você tenta manter o que já se foi, você adia aquilo que pode começar. E o novo não entra em um lugar que ainda está ocupado. Chega um momento em que continuar segurando começa a doer mais do que soltar. E talvez você esteja exatamente aí, cansado de insistir, cansado de tentar manter algo que no fundo você sabe, que não é mais como antes. Mas mesmo assim, tem algo dentro de você que trava, que resiste, que não deixa você seguir leve. E é aí que muita gente se perde, porque tenta resolver isso só na força, só no pensamento.
Só no eu preciso esquecer, mas não funciona assim. Porque tem coisas que não saem só com o tempo, saem com entrega, e é exatamente isso que a palavra de Deus ensina. Existe um versículo que diz: eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis? Isaías 43:19. Olha o que Deus está dizendo: eu faço o novo. Não é você que força, não é você que controla, não é você que cria, é Deus. Mas tem um detalhe que muita gente ignora. Ele continua: não vos lembreis das coisas passadas. Percebe? O novo começa quando o passado para de ter domínio. E talvez o seu problema não seja falta de algo novo. Talvez seja excesso do que você ainda não soltou. E enquanto isso estiver ocupando espaço, você não consegue perceber o que Deus já começou a fazer, porque seus olhos ainda estão presos no que ficou. Mas hoje, Deus está te chamando para um posicionamento, não emocional, espiritual, de entender que existem coisas que você precisa liberar para viver aquilo que Ele já preparou. E não é sobre esquecer, é sobre não deixar mais aquilo te prender, não deixar mais aquilo definir suas escolhas. Não deixar mais aquilo ocupar o lugar do que Deus quer fazer agora. E talvez você esteja esperando sentir que está pronto, mas não é assim. Você solta primeiro e depois o novo começa. Você entrega primeiro e depois a paz vem. Você decide primeiro e depois Deus organiza o que você não consegue. E é por isso que agora eu quero que você faça algo, mas não faz de qualquer jeito. Não escreve por escrever. Escreve entendendo o que você está liberando hoje. Escreve como uma declaração de fé sobre a sua vida. Eu libero o que me prende e me alinho com o novo de Deus. Escreve isso com consciência, porque talvez hoje seja o dia em que você para de insistir no que já terminou e começa a se alinhar com o que Deus está fazendo. E quando isso acontece, algo muda dentro de você. O peso começa a sair, a mente começa a aliviar, o coração começa a aceitar e o novo começa a encontrar espaço. Soltar não acontece em um único momento, acontece nas pequenas escolhas do dia a dia. É quando você lembra e decide não alimentar mais aquele pensamento. É quando a memória vem e você escolhe não ficar preso nela. É quando a vontade de voltar aparece e você decide não dar mais um passo na mesma direção. Porque na prática, soltar não é esquecer, é parar de alimentar. E isso muda tudo, porque talvez até hoje você achava que precisava tirar isso da sua mente à força, mas não. Você precisa parar de dar espaço. E isso acontece em coisas simples, no que você pensa repetidamente, no que você revisita, no que você insiste em manter vivo dentro de você. E aos poucos, você começa a perceber algo, que aquilo que antes dominava seus pensamentos começa a perder força, não de uma vez, mas progressivamente. E é aqui que muita gente erra, porque acha que, se ainda sente, é porque não conseguiu. Mas não é assim. Sentir não significa estar preso. O que te prende é continuar alimentando. E quando você entende isso, você começa a viver diferente. E é exatamente nesse ponto que Deus entra de uma forma ainda mais forte. Porque a Bíblia diz: tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes 3:1. Inclusive o tempo de soltar, o tempo de encerrar ciclos, o tempo de deixar ir, o tempo de começar de novo. E talvez você tenha tentado prolongar algo que já tinha chegado ao fim. Mas Deus não trabalha em ciclos presos. E quando um ciclo se encerra, é porque o próximo já existe. Só que ele não começa enquanto você não se posiciona, enquanto você não libera espaço, enquanto você não aceita que existe um tempo novo para viver. Isso não significa que vai ser fácil, mas significa que vai valer a pena, porque tudo que Deus começa vem com propósito, vem com direção,
Vem com algo que faz sentido lá na frente, mesmo que agora você ainda não entenda tudo. E é por isso que no meio do seu dia, nas decisões simples, nos pensamentos que vêm, você precisa lembrar: eu não vou mais alimentar aquilo que me prende. Eu não vou mais dar espaço para aquilo que já terminou. Eu não vou mais viver preso em algo que Deus já encerrou. E, aos poucos, isso vai abrindo espaço. Espaço real, espaço emocional, espaço espiritual, para aquilo que Deus já começou a preparar. Agora, para por um momento. Não escuta isso com pressa. Existe algo acontecendo aqui e Deus quer alcançar você e tocar onde ninguém pode tocar. Vamos orar. Pai, o Senhor está vendo essa pessoa agora. O Senhor conhece aquilo que ela está carregando há tanto tempo, aquilo que ela não conseguiu soltar, aquilo que ainda ocupa espaço dentro dela. O Senhor sabe que não é falta de vontade, é dificuldade de deixar ir, é apego, é lembrança, é sentimento, é tudo aquilo que ainda tem força dentro dela, mesmo depois de já ter acabado. E hoje, Pai, ela não está aqui por acaso, porque chegou o momento de liberar, não na força dela, mas com a Tua ajuda. Então entra agora, Senhor, nesse lugar onde ela ainda está presa, nesse pensamento que sempre volta, nessa lembrança que ainda machuca, nessa situação que ainda tem peso, e começa a tirar, com cuidado, tudo aquilo que já não pertence mais ao futuro dela. Pai, tem coisas que ela tentou resolver sozinha, tentou entender, tentou consertar, tentou manter, mas não conseguiu. E isso cansou, isso desgastou, isso tirou a paz. Mas agora ela não precisa mais carregar isso sozinha. Então eu te peço, recebe aquilo que ela não consegue mais segurar. Recebe esse passado, recebe esse apego, recebe esse peso. E no lugar disso, começa a colocar leveza, começa a colocar paz, começa a colocar descanso dentro dela. Senhor, tira essa necessidade de voltar, essa vontade de insistir, esse impulso de reviver o que já passou e coloca dentro dela um novo posicionamento, uma nova força, uma nova clareza, que ela comece a entender que soltar não é perder, soltar é confiar, soltar é obedecer, soltar é permitir que o Senhor faça algo novo. E hoje, Pai, marca esse momento como o início de um novo ciclo, não baseado no que ela sente, mas baseado no que o Senhor está fazendo. E que, a partir de hoje, toda vez que o passado tentar voltar, ela lembre: isso já não me prende mais. Que toda tentativa de manter o que já terminou comece a perder força e que um novo espaço se abra dentro dela, espaço para paz, espaço para direção, espaço para o novo de Deus. Senhor, renova a mente dessa pessoa, alinha os pensamentos dela com a Tua vontade, fortalece o coração dela para não voltar atrás e dá a ela sensibilidade para perceber aquilo que o Senhor já começou. Porque o novo não começa fora, começa dentro. E hoje, algo já começou, mesmo que ainda seja pequeno, mesmo que ainda seja silencioso, mas já começou. E ninguém pode impedir aquilo que o Senhor decidiu fazer. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem chegou até você, é porque algo dentro de você já começou a se mover. Talvez você não consiga explicar, mas você sentiu que já não dá mais para continuar do mesmo jeito, sentiu que precisa soltar, sentiu que precisa viver algo novo. E isso não é emoção, é direção, porque quando Deus começa a tocar em áreas que você evitava, é porque chegou o tempo de mudança. E hoje não foi só mais um vídeo, foi um ponto de virada. Um momento onde você parou, ouviu e decidiu não continuar preso ao que já passou. E isso já muda tudo, porque o novo não começa quando tudo se resolve. O novo começa quando você se posiciona, quando você entende que não pode mais carregar o que Deus já pediu para soltar, quando você escolhe confiar,
mesmo sem ter todas as respostas. E talvez, a partir de hoje, você ainda lembre, ainda sinta, mas já não vai ter o mesmo poder, porque algo dentro de você mudou, e é isso que vai abrir caminho para a paz, para a direção, para aquilo que Deus já começou a preparar. Agora, antes de você sair, faz isso com consciência. Escreve aqui: o novo de Deus já está começando em mim, não como um comentário qualquer, mas como uma declaração de fé sobre a sua vida. Se essa mensagem falou com você, compartilha com alguém, porque tem pessoas que ainda estão presas e precisam ouvir isso hoje. E se você ainda não está inscrito no canal, só escuta, se inscreve. Porque aqui, todos os dias, tem uma palavra para te fortalecer, te direcionar e cuidar da sua vida espiritual. E se isso tocou profundamente você, conheça também o Refúgio da Alma. O link está na descrição. Que Deus abençoe sua vida, te dê força para soltar e te surpreenda com tudo aquilo que Ele já preparou para esse novo tempo.